Exatamente. Galerinha, vamos lá. Módulo 20 tem um pouquinho aí da era medieval, né? Do período medieval. Então tem lá o título do módulo, A Visit, página 162, ó. A Visit to a Medieval Town. Então, vamos ouvir falar um pouquinho sobre a era medieval. Eu acho que não tenho certeza. E ano passado vocês tiveram essa matéria lá com a Fabrícia, com a tia Fabrícia, sobre a era medieval. E a gente vai relembrar esse fato agora em inglês, ok? Então, lá na 163, pega o seu livro aí, pulando aqui, ó, porque esse aqui é o título. Vamos para 163. Beleza? A 163, nós temos ali um Getting Started, ok? Que é uma parte de introdução sobre o que foi a era medieval. Tá joia? E vou fazer a leitura aí. Você tenta entender pelo contexto, por algumas palavras que aparentam ser de português, ok? Então, facilita bastante. Não Eu precisa... li e Ah. lembrei de muita coisa que o Guilherme ensinou. O bom é que vocês vão me ensinar hoje também, porque eu não tenho muita informação, mas a gente divide. Eu lembro de algumas coisas que eu aprendi, né? Há muito tempo atrás, então eu vou ensinar para vocês aqui. Então tá assim, lá no Getting Started, eu não vou compartilhar a tela agora, ó. Tá aqui em cima, tá vendo? Deixa eu... João Davi. Ok, vamos lá. In the Middle Ages é a Idade Média, ok? Are said to have lasted for approximately 50th to 15th century. Então, durou entre o século V e o século XV. Então, foi a era medieval, durou esse tempo todo aí. Including events such as Magna Carta, the Black Death, the War of Roses and the Peasants' Revolt. Então, tiveram vários momentos aí que marcaram a Middle Ages. Ó, Middle Ages, então, é a Idade Média, ok? Então, tiveram vários momentos que marcaram a Middle Ages. Colocou lá Magna Carta. Alguém lembra da Magna Carta? Era para limitar, não lembro se era para limitar ou se era para dar mais poderes ao rei da Inglaterra. Isso, para limitar. Assim. Isso aí. É a carta que limitava o poder do rei. The Black Death, mais um fato importante. Peste negra? A peste negra. Alguém lembra da peste negra? Lembrar eu não lembro não, porque eu nunca sobrevivi à peste negra. Mas conheci. A peste negra foi uma doença. Mentira, gente! Eu nunca sobrevivi à peste negra. Foi uma pandemia também, né? Sim, isso aí. Muito bem, Luan. Matou um terço da população Death, que tinha lá, né? Black Death. Não, matou um terço da população mundial. É negra. Não, foi a peste. Não lembro o que matou o quê. A peste negra foi uma peste. Foi uma pandemia que aconteceu na Europa. E aí ela dizimou, ela matou cerca de 200 mil pessoas. Ok? Foi uma das maiores, foi a maior, né, pandemia aí. Eu não sei como é que está o corona, se chegou a esses 200 mil, acho que não. Mas foi uma pandemia que matou muita gente na Europa, ela se espalhou também. Na verdade, a peste negra veio da China também. Tá? Outra gente, que novidade! Um terço da população ela foi dizimada. Um terço da população morreu na época, por conta de não tinha higienização correta. Então, foi uma pandemia que destruiu bastante a Europa. Na verdade, é a Euroásia, né, que eles falam. Eurásia. Né? A China já tinha que ter sido cancelada há muito tempo, meu Deus. Já tinha mesmo. O chinês toda hora. Tio, olha que então, coisa, vamos lá. olha que coisa engraçada. Ô, Vinícius, sim, pode você falar. parar pra pensar, tipo, não a China nós criou o estamos coronavírus. sendo xenofóbicos, Ô, tá? Liz, dá licença, obrigada. A Liz, ó, tô falando, a China criou o coronavírus e tal, mas ela vendeu máscara, ela vendeu negócio de respiração, ela só lucrou com isso, cara. Tinha que comer aquela sopa de morcego mesmo, né? Então, outro fato importante aqui. Peraí, Sofia está tentando entrar Sofia já entrou no grupo aí? Clara já entrou aí na sala? Já, né?
Ah, tá. Então, outro fato importante foi o Wars of Roses, que é a Guerra das Rosas. Alguém lembra dessa informação? Guerra das Rosas? Era a guerra de sucessão do trono britânico entre duas dinastias, a York e uma lá que não lembro qual que é. Isso, é a York e a outra... Era a luta pelo trono na Inglaterra, né? Eram duas dinastias que lutavam aí. Uma era vermelha, a outra era branca. Não era algo assim? Então, era uma guerra entre duas dinastias pelo poder da Inglaterra. Eu esqueci o nome do outro, começa com K. Vou lembrar daqui a pouco. E o próximo momento, né, importante da Middle Ages está aí, que é The Peasants' Revolts. Alguém lembra o que são Peasants' Revolts? É a revolta dos camponeses? Revolta dos camponeses, né? Os camponeses fizeram Nossa, eu lembro disso na uma prova de história do ano revolta. passado. Isso, ano passado, uma revolta porque eles lutavam contra a fome, contra o péssimo tratamento que eles tinham, né? Então eles fizeram Eu lembro a revolta. que foi a revolta dos camponeses, a fome, a peste negra e a guerra de 100 anos que deu a crise do século XIV. Isso aí. Muito bem, foi bom de essa prova história. que todo mundo tirou Vamos nota lá. baixa? Não, eu gabaritei essa prova, acho que eu tirei ponto Continuando. extra ainda. Vamos lá. Novidade. Continuando, parei lá em Peasants Revolt. Ok? Vamos lá. The medieval period is one of the most fascinating in history. Então, um dos mais fascinantes na história. It was a massive social and economic changes and also significant developments in agriculture and medicine. Então, foi um avanço na sociedade esse período, tanto na parte financeira, na medicina, na agricultura. Yet childbirth, famine, and bad weather threatened the survival of ordinary people. And reminders of death were ever present life and art. Então, a arte naquela época ela foi representada muito pela morte. Também nós tivemos a Black Death, tivemos a War of Roses, um período bem dark, né, que eu diria, dessa era. Então, foi um período que tiveram uma série de problemas, né, mortes e tudo mais. Então, vamos lá. Embaixo, nós temos um texto falando sobre Medieval Town. Town é cidade, então era a cidade medieval. Nós vamos fazer a leitura do texto. Não precisa fazer tradução. O que eu quero que vocês façam antes de tudo? Na hora que estiver lendo, eu quero que vocês tirem características, grifem características da cidade. Espera aí que tem um pai procurando. Sofia está aí dentro de sala, gente? Ah, tá. Apareceu aqui agora. Espera aí que apareceu. Eu não vi. Ah, foi. Tia, posso ler o texto? Ótimo. Oi, Miguel. Desculpa, eu estava só admitindo a Sofia. Bom dia, tio. Oi, Sofia. Bom dia. Não estava aparecendo o seu nome aqui, tá bom? Você me perdoa. Tá Agora bom. que apareceu, na hora que seu pai mandou mensagem, apareceu lá Sofia. Aí eu fui lá ver. Realmente estava. Desculpa, tá bom? Miguel, eu vou tocar o áudio, tá bom? E aí a gente vai tirar algumas informações. Que informações que eu quero tirar desse texto? Eu quero tirar informações sobre a cidade, que é town. Lá na página 165, dá uma olhadinha lá, ó. Olha aqui, 165. Eu tenho uma informação sobre town, que é cidade. Eu tenho uma informação sobre streets, que são ruas. E eu tenho informação sobre buildings or houses, que são casas. Prédios e casas. Isso. O texto, ele dá característica, ele fala, as ruas eram sujas, as ruas eram estreitas, as ruas não tinham saídas. Eu quero que você, lá no texto, comece a identificar características das ruas, características da town, da própria cidade, da street, que é rua, e das casas, como é que eram as casas lá. Por quê? Porque depois que a gente fizer a leitura, fizer esse exercício, eu vou vir para cá e vou pedir a vocês, tire informações sobre a cidade,
a rua e as casas. Então, lá no texto mesmo, olha, eu até grifei algumas informações. Lá no texto mesmo tem algumas informações sobre a cidade, como é que elas eram, as ruas, quer dizer, como é que era, como é que as ruas eram, como é que as casas eram construídas. Então, tudo isso tem no próprio texto. Então, a gente vai ouvir o texto, ok? Porque é um listening, e depois a gente vai voltar para a gente identificar. Tem uma introdução aqui, porque é uma aula de história da Patrícia, né? Parece que é isso, ó. Patrícia loves history, é isso mesmo. Então, eu vou botar o áudio aqui. Deixa eu ver se está todo mundo nomeado aí. Sofia, Cauã, Bárbara. Tem um. Peraí, Gabriel, Gabriele. Peraí. 7º ano, 32. Posso colocar? Vou colocar para trocar, hein? Read and listen. I received your school reports this morning, guys. Do you want to see them? Não, tá errado. 32. Track 32. Pronto. Read and listen. Presta atenção. A visit to a medieval town. This is a picture of a medieval English town. Peraí, então vamos lá. O áudio não fala a introdução da história. Lá em cima tá escrito assim, ó. Pre-reading em verde. Patricia loves history and she can read quite a lot about the subject at Redwood's house because Joan is a history teacher. She also likes to spend some time at school library reading about her favorite subject. Last week, her class studied about the medieval ages, and today she's reading a bit more about that period. Então, ela está lendo sobre o período da era medieval, ok? Então, agora vai começar o texto aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Track 32. Vamos lá. Read and listen. A visit to a medieval town. This is a picture of a medieval English town. Society in the medieval times was predominantly rural, with only about 5% of the population living in towns and cities. London, the biggest English city around the 1340s, had only about 50,000 inhabitants. Paris, in France, had less than 100,000. And the large cities of Italy, such as Geneva, Florence, and Venice, had about 25,000 people. Medieval cities and towns were extremely small compared to our cities today. Just as an example, today London has a population of 8.6 million in the city limits and a metropolitan area population of between 12 and 18 million people. Most medieval cities were very similar. Let's travel to the past and visit one of them. Let's find one on the map. How about Lewis? Yes, that's it, Lewis. Here we are in medieval Lewis. The year is 1340. Similar to most medieval cities and towns, Lewis is not planned. It looks very different from modern cities and very small too. It has a population of about 2,000 inhabitants. Look at the map to see where it is located. Lewis has 3 centers: the marketplace, the church, and the castle. These are the most important places in the town, so the settlers usually build their homes around them. Streets are not paved and are dark, narrow, and dirty. Most people live on the top floor of 2-floor buildings, with warehouses or shops on the ground floor. The houses are often made of wood. They are crowded together because the streets are narrow and because the town has a big stone wall around it for protection. The wall also marks the limits of the urban area. Because of this kind of architecture, fire is a constant threat to medieval cities and towns. Medieval towns often grow near rivers. Lewis is not different. Look, there is a river in the middle of the town. It provides the water used for washing and drinking, but there is a problem with its water. It is not clean. The town is not clean either. There is no sewage system as we have in most cities today. Many people throw their toilet waste and other rubbish into the street. Rats are very common, and sometimes the town uses pigs to eat the rubbish in the streets. When it rains, all the rubbish goes into the river. The population of this town, like most medieval people, know little about health and hygiene, so disease is very common here.
Life for a poor person is hard, and life expectancy is very short. Ok. Deixa eu abrir a tela Track aqui. 33. Oh, Jesus. Ok. Deixa eu compartilhar a tela aqui agora com vocês. Vamos lá. Cadê o pessoal? Ok. Deixa eu desabilitar aqui. Vamos lá, então. Vou compartilhei a tela agora. Espero que todo mundo esteja assistindo, né? Vendo a tela. Então, ok. Essa é a cidade medieval, ok? E ele diz um pouco sobre a cidade, que é town, né? Então, eu vou grifar aqui algumas informações importantes, tá bom? This is a picture of medieval English town. Society, tô aqui, This is a picture of medieval English town. Society in the medieval town was predominantly rural. Então, era predominantemente rural. Informação importante aí que a gente precisa saber. Grifa aí, de acordo com o que estiver grifando, você grifa aí na sua casa. Pega o seu marca-texto direitinho, bonitinho, e marca lá. Predominantemente, rural, ok? With only about 5% of the population, somente 5% da população, living in towns and cities. Então, vivia somente 5% nas cidades, ok? O resto era tudo rural. London, the biggest English city, então Londres, a grande cidade inglesa, around the 1340s, entre 1340, had only about 50,000 inhabitants. Metade de Itaperuna. Isso, tinha metade de Itaperuna, Londres, na época, ok? 1340, 50 mil habitantes apenas. Gente, Londres foi menor que Itaperuna um dia. Não é? Isso é 1340. Deixa eu ver quem tá entrando aqui. Quem diria, né? Mas quem diria, né? Pois é. Natália Gabriel Pereira. Só um minutinho, gente. Um pouquinho confusa. Essa parte aqui, tá vendo esse gramadinho? Isso parece de uma casa, tipo assim, um quintal de uma casa ou, sei lá, uma pracinha pública. Isso daí parece que foi tirado mesmo da cidade, né, da atual. Acho que sim, não é da época. Então vamos lá, parei aqui em London. London, the biggest English city around the 1340s, had only about 500 inhabitants. Paris, in France, já Paris, had less than 100,000. Tinha menos de 100 mil habitantes, Paris. And the largest city of Italy, such as Genova, Florence, and Venice, had about 25,000 people. Tinha a Itália, Florença e Venice só tinha 25 mil habitantes, mais ou menos, ok? Naquela época. Medieval cities juntas ou cada um por si? Acredito que juntas, né? Eram cidades pequenas. Medieval cities and towns were extremely small. Uma informação sobre as cities and towns, tá vendo? Extremely small eram extremamente pequenas, ok? Então já tem uma informação sobre cidades aí, Extremely small compared to our cities today, comparada com as cidades hoje. Just an example, today London has a population of 8.6 million. Hoje ela tem em torno de 8 milhões. In the city limits and the metropolitan area population of between 12 and 18 million people. Então, a parte metropolitana, né, o centro ali mesmo de Londres, tem em torno de 12 a 18 milhões de pessoas. Então, cresceu bastante. Most medieval cities were very similar. Let's travel to the past and visit one of them. Vamos visitar uma cidade. Let's find one on the map. How about Lewes? Então, uma cidadezinha lá em Londres, lá na Inglaterra, que é Lewes, está aqui, Ele quis mostrar onde está essa cidadezinha pequena. É uma cidade da era medieval, né? Não sei se ainda permanece. Parece que quando eu fiz a pesquisa, ela não existia mais. Eu acho que ela não existe mais no mapa. Naquela época tinha Lewes. Vou até pesquisar para ver se ainda... Deve continuar, né? França continua, Londres também. Mas não sei se tem esse mesmo nome, tá? Here we are in medieval Lewes. The year is 1340. Similar to most medieval cities and towns. Lewes is not planned. Uma informação. Não é planejada. Então, uma informação sobre a cidade. Grifa aí, is not
Planned. Ela não Tia, foi tô vendo que tá planejada. querendo ir medieval, né? Planejado. Tem... It looks very different from other cities and very small. Outra informação aqui, ó. Very small too. Muito pequena. It has a population about 2,000 inhabitants. Tinha uma população só de 2.000 pessoas, habitantes, né? Look at the map and see where is it located. Então, olha no mapa e vê onde ele está localizado. Então, existe ainda, ok? Lewis has 3 centers. Então, ela tem 3 centros. The Marketplace, the Church and the Castle. Não é Castle, ok, galera? É Castle, não falo o T. Então, Marketplace é o mercado, Church é a igreja. E Castle é o castelo, ok? 3 pontos principais da Lewis naquela época. These are the most important places in town. So, the settlers, os exploradores, usually build their homes around them. Então, os exploradores da época construíram as casas em volta desses lugares, ok? Da igreja, do mercado e do castelo, ok? Streets are not paved. Uma informação sobre as ruas. As ruas não eram pavimentadas. Gente, que eu jurava que tinha cimento, eu jurava que era tudo asfaltado, sabe? Tudo asfaltado, tudo bonitinho. Característica das ruas. Not paved, dark, eram escuras, narrow, alguém sabe o que é narrow? Não. Não? Narrow? It's not large, it's narrow. Tá. Estreitas. And dirty. Sabem o que é dirty? Sujo. Isso, sujo. Most people live on the top floor of 2-floor buildings. Oi. A minha irmã disse que realmente, às vezes ela tinha que ir para algum lugar, ela fez intercâmbio lá na Europa. Ela tinha que ir para algum lugar e tinha que passar por essas ruelazinhas. Ela disse que não tem iluminação nenhuma. Ainda hoje? Não tem iluminação nenhuma. É sujo e é muito estreito mesmo. Eu já passar lá de noite e passar... Acontece muito assalto ali. Exato. Acontece muito assalto. Aí eles não passavam lá de noite sozinhos, não. Eu já ouvi muito falar da França, que é assim, muito sujo, muito desorganizado. Até nos Estados Unidos, né, gente? Até no próprio... Oi? Posso voltar? É porque eu tive que fazer um negócio aqui. Paris, a minha irmã foi a Paris. Ela disse que lá cheira mijo e a cada 2 segundos você vê pelo menos 5 ratos. Lá é muito Pode sujo. ir, tia, obrigada. O próprio Nova York é muito sujo. Eu vi muito lixo. Muito rato no metrô. A gente vê isso normal. Eu acho que o nosso metrô é mais limpinho do que o deles. Vamos lá. Most people, parei dirty aqui, ok? Sujo. Most people live on the top floor. Então, as pessoas moravam mais no último andar. Of 2-floor buildings. Numa casa de 2 andares, eles moravam sempre no segundo andar, ok? With warehouses são depósitos, ok? Or shops on the ground floor. Então, eles construíam, né, uma parte mais embaixo para construir como depósito ou como lugar para guardar mantimento, ok? The houses are often made of wood. Característica das casas. Are made of wood. O que seria made of? Made of é tudo que é feito. Você vê lá na embalagem, ó. Made of China. Feito na China. Made of wood é feito de madeira. Isso, as casas eram feitas de madeira. They are crowded together. Outra característica sobre as casas. They are crowded together. As casas não eram assim, as casas eram crowded. O que significa isso, hein, gente? Crowded together, coladas, muito bem. Because the streets are narrow, porque as ruas eram estreitas. And because the town has a big stone wall. Então, a cidade, ela tinha uma stone wall, uma característica, a big stone wall. O wall é isso aqui, E o que seria stone? É tipo um muro. Muro de pedra. É tipo um muro de pedra. Isso. Around it for protection, para proteger. Então, tinha um muro de pedras para proteger em volta da cidade. Ok? The wall, a parede, also marks the limit of urban area. Então, as pedras,
elas marcavam, delimitavam, né, a parte da urbana, né? Tudo que fosse fora já era rural. Because of this kind of architecture, fire is constant threat to medieval cities and towns. O que era ameaça, então, para as cidades naquela época? Fogo. A Inês falava de catapulta com bola de fogo. Isso, fogo era constante naquelas cidades, o que era uma ameaça. Threatened é ameaça, era uma ameaça para eles, ok? Você está falando de qual cidade? Oi, Gabriel. Isso, ainda estou falando de Lewis. Você sabe que eles têm pavor de fogo, né? Não sabia. Porque aconteceu um incêndio há muito tempo atrás. Que uma mulher, ela simplesmente esqueceu o forno ligado, é um forno muito antigo, e foi dormir. Só que o forno, sei lá o que aconteceu, explodiu e era tudo feito de madeira. Então a metade da cidade inteira pegou fogo. Porque as casas são muito próximas, né? Então vai queimando uma outra, é isso aí, então, verdade. Aí pra espantar bandido é só riscar um fósforo. Acabou, que isso. Verdade. Então uma história. Isso acontece mesmo, Liz. É verdade, porque as casas são muito próximas, então acaba queimando tudo. É uma ameaça. Quando você fala alguma coisa relacionada a fogo, eles entram em desespero. Lá eles têm muita prova. Olha, desde aquele período muita a gente já tinha esse né, problema. para provas de fogo. Desde esse período eles já tinham esse medo, né? De fogo. Vamos lá. Próximo parágrafo é o último. Medieval towns are often grow near rivers. Outra característica sobre cidades, They are often grow near rivers. Então, elas estavam sempre perto de quê, gente? Uma característica da cidade. Rios. Isso, perto dos rios. Ok? Lewis is not different. A Lewis não era diferente. Look, there is a river in the middle of the town. Então, tem um river aqui que é o English Channel. Ok? It provides the water, então fornecia water. Use it for washing, usado para lavar, and drinking, e usado para beber, ok? Essa água que estava aqui. But there is a problem with the water. It's not clean. Olha o problema da água. Water não é limpo, não é filtrado, não era limpa. Não é bom para beber. The town is not clean either. A cidade também não era limpa. There is no sewage system. Olha o que não tinha. There is no sewage system. O que seria sewage system? Sistema de esgoto? Muito bem, tipo de sistema de esgoto. Isso aí, Luan. É um sistema de esgoto, sistema básico sanitário, né? Você tem o esgoto, a água encanada, não tinha isso. Eles jogavam tudo no meio da rua, né? Jogavam tudo na rua, exatamente. Que nojo. As we have in most city today. Many people throw their toilet. Olha aí, Liz. Many people, olha aí, galera, importante, jogava their toilet waste and other rubbish into the street. Olha o que eles faziam. Eles jogavam o resto. Isso, os rubbish são os lixos, né? O resto. Jogava tudo na rua. Eu jogava no telhado daquele vizinho. Olha a informação aí, eu com vontade de vomitar. Rats are very common. Os ratos eram muito comuns, ok? And sometimes the town uses pigs to eat the rubbish in the street. Então usavam os pigs, eram os porcos, para e depois eles comiam os porcos que tinham comido bosta, né? Eu não sei te dizer. When it's rain, all the rubbish go into the river. Então, com a chuva, o que fazia com o lixo? When it rains, all the rubbish goes into the river. Ia tudo para o rio, o lixo, ok? Que acumulava nas ruas. The population of this town, like most medieval people, know little about health and hygiene. Eles sabiam pouco sobre higiene e saúde. So, disease is very common. O que é disease mesmo? Como é que é? Doença. As doenças eram muito comuns naquela cidade. Life for a poor person. Poor person é as pessoas pobres, ok? Poor de pobre. Poor person is hard. Era difícil. And life expectancy
is very short. O que seria life expectancy? Expectativa de vida. Muito bem, a expectativa de vida era muito pequena por conta dessa falta de higiene. Ok? Quem que é a mãe de alguém? Nargiele Alves? A Isabelle, do 7º B. Nargilei. A Nargilei. É Nargilei, Gorete, aquilo. Deixa eu corrigir aqui. Ó. Meu Deus, gente. Gorete, não sei o que é. Gorete. Você, Gorete. Deixa eu achar aqui a coleguinha. Eu mandei mensagem pra ela e ela não sabia que ela tava com esse nome. Eu tinha esquecido. É quem que é mesmo que entrou agora, gente? Me ajuda aqui. Nargilei. Isabelle, do 7º B. Isabelle, sei. Ai, nossa. Gente, tem 300 pessoas com áudio. Ai, Vinícius, às vezes eu queria ser meu cachorro, sabe? Desliga o áudio só aí, brinca, gente. Vamos lá. Come e dorme. Beleza. Fizemos aí toda a análise do texto. Agora nós vamos fazer a atividade rapidinho aí. Eu sei que vocês são espertos porque já entenderam o texto todo que eu traduzi basicamente, né? 2, coloque R para verdadeiro e W para falso. E você vai ter que corrigir as W's, ok? Vamos lá. Letra A. London was the biggest medieval city in Europe. Wrong. It's Paris. Paris. Não sei o que é. Olha a frasezinha. Tá wrong, claro, tá errado. Mas London was the biggest medieval city in Europe. Tá localizado em Europe? London? Tá, né? Londres não. Bom, eu acho, não tenho certeza. Eu acho que Londres não fica na Ásia. Na Ásia? Nossa, Na Ásia? Eu disse que eu acho que Londres não fica na Ásia, entendeu? Não, entendi. Mas na verdade, Londres pertence à Inglaterra, né? E a Inglaterra tá onde? Na Europa. Tá. Mas ela não era a maior cidade medieval da Europa. Ela era a maior cidade medieval na Inglaterra. Tá. Então nós vamos trocar Europe por England. Eu entendi, Liz, claro. Entendi. Pesado lá. Entendi. Mas é porque ela não era uma cidade a maior na Europa. A maior na Europa. Vamos ver qual era a maior na Europa. Ô, gente, liga não, tá? Às vezes eu dou umas boiadas e eu vou falar. Nada, que isso, Liz. Vamos ver qual era a maior. Maior. Eu acho que todo mundo. Medieval na Europa. Não. 10 cidades para conhecer antes. Principais cidades medievais. Deixa eu ver aqui. Nossa, tem umas cidades que ainda estão, assim, conservadas. Tem umas perguntas que o Google tinha que responder melhor. Se você perguntou qual era a maior cidade... Não achou. Que escrever esse grandão. Cidade tal. Não, mas não apareceu. Ele mostra algumas cidades que ainda estão conservadas, ainda tem toda aquela estrutura medieval, castelos e tudo mais, que é Praga, tem York, tem outras cidades ali que ainda conservaram esse aspecto medieval, ok? Então ela não era da Europa, ela pertence, né? Mas ela era maior da Inglaterra, porque tinha Lewes, tinha outras cidadezinhas aí. Lewes is located in the west of London. Vamos lá. Acho que não, é mais ao sul. Olha só. Se a gente for pegar o mapa aqui, ou a Rosa dos Ventos, né, que a gente fala, norte, sul, leste, oeste. North, south, east, west. Então, se eu colocar ela aqui, ó, ela vai estar localizada onde? Norte ou sul? No sul. No sul, então tá errado, ok? Lewes is located in the... Vou substituir west por south. É aquela loja que tinha lá, que todo mundo falava south, ok? E não era south, era south. Vinícius, faz um favor por mim. Faz um favor pra mim. Quando alguém fala south,
Mete um soco na cara dessa pessoa. Que isso, Liz, que agressividade. Eu não consigo. Vinícius, okay? Esses dias eu tava jogando Among. O cara falou que ele era americano, mas ele escreveu were. Ele não escreveu where, ele escreveu were. Então ele não era americano. Você tem que ver aquelas criancinhas que dizem que fala inglês. Ele tava Tem que escrevendo ver um monte de coisa errada. Ele queria dizer que fazia no passado e quando tava no presente. Muito barulho. Um só. Muita gente falando ao mesmo tempo. Fico doido aqui, gente. Vamos lá. Desculpa, mas não tem como. Deixa eu admitir aqui que a galera tá caindo. Então, vamos lá. Substitui aí. Leo is located in the west. A gente vai colocar que era in the south. Jesus, tá tudo errado, pai. Oi? Não, é que a próxima também tá errada. Eu tô com medo de tá tudo errado. Tá, também. Letra C. Letter C. The school is an important building in medieval town. A escola era importante naquela época. A escola nem foi mencionada no texto, né? A gente foi parar para pensar. Pelo menos o que era importante naquela época? The marketplace, the church and the castle. Que não é castle. Castle. The marketplace. Castle, não castle. Isso, porque esse T não pode ser pronunciado. Ele é mudo. Por que não pode ser pronunciado? Place. Ele não tem pronúncia. Deixa eu achar outras palavras que não tem pronúncia para lembrar. É o castle, o isle. Vou mostrar uma tabelinha para você, Liz, que algumas palavras você não precisa mencionar. Por exemplo, toda palavra que começa com K e depois ela tem uma consoante, e se você lembra dessa palavra. Isso daqui não é knife, é knife. Esse K nunca é pronunciado. Ô tia, me deu uma agonia. Minha irmã outro dia falou que não. Isso. Não é que no. É no. Porque depois dele... Me deu uma agonia. Minha irmã lendo o negócio, ela não sei o que no. Então vamos lá. Letra C. O que não é importante? Era o marketplace. O Luan falou aí pra gente. Marketplace, church. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Church e mais o que? And... Castle. Sei lá como fala isso. Castle. Não, castle. Misericórdia, tio. Não, você fala castle. Castle, sei lá como fala isso. Castle, meu Deus, não é castle. Peraí, Sofia. Peraí que ela tá aprendendo. Vamos lá. Sofia, é o som de castle. Castle. Isso, castle. Isso aí. Aleluia, aleluia. Are important. Building. Pronto. Certo? Are important buildings. Coloquei lá a resposta para vocês. The marketplace, church and castle are important buildings. Será que ele colocou no plural lá em cima? Não, singular. Deixa eu apagar isso aqui. Tudo tranquilo por aí? Coloca aí a resposta, The marketplace... Ou alguém foi no banheiro ou algum ônibus passou perto da casa do Vinícius. É um ônibus. Entendi. Copiaram aí? Letra D, então. The stone wall, eu já falei o que é stone wall, né? A parede de pedra. Protects the medieval city for invasions. Por invasões. Ela protegia contra invasões. E aí? Right or wrong? Falam pra mim? Sei lá, filho. É right, tá certo. Protegia. Ok? Com certeza. Protegia. Apesar de que o texto não mencionou isso, né? Seria not mention, né? Então pronto. Não mencionou, não tem menção. Mas não temos essa not mention. Vamos lá. Letra F. Fire and disease are common problems in medieval towns.
Fire, fogo. Disease são doenças. Eram problemas comuns naquela época para a cidade. Yes. Finalmente. Ok, Liz. Tô vendo seu pug. É pug? Eu não aguento. É que eu segurei ele aqui. Eu coloquei Ele vai A minha tá aqui também. Credo. Ok, como é que ele chama? Como é que ele chama? Nico. É o Nico. Nico, faz favor. Pode sentar. Fica quietinho lá, tá? Deixa sua mãe estudar. Tá bom? Ele tava mimindo. Ok. Então deixa ele mimir de novo. Tá bom, Liz? Não, ele tava mimindo. Agora não. Ele só tava mimindo. Mas ele tá cansado. Deixa ele quietinho lá. Parece Vamos lá. Retomando aqui. Liz, guarda lá o doguinho. Dog o cachorro. Useful language. Vamos fazer tradução ali? Vamos lá. Sofia agora. Ok. Como é que ele chama, Sofia? Ele ou ela? A minha, ela faz greve de fome quando eu disse. Meu Deus. Vamos lá. Letra A. Tradução. Aqui no cantinho, ó. Letra A. Marketplace. Mercado. Claro, mercado. Marketplace, mercado. Ih, gente, pirâmide de novo. Gente, saiu do 6º ano, mas as pirâmides não deixaram de nos seguir. Então, vamos lá. Letra A, marketplace, mercado. Vou colocar ali não, tá? Vai anotar na translation. Em português, please. Ô, tio, a letra D do número 2 e a E são verdadeiras, não são? Não entendi. Vai um pouquinho pra cima, tio, rapidinho. Sim, claro. Tá, já pode ir, já. Obrigada. Tá certinho, Sofia? Uhum, quando você tiver dúvida numa palavra, você pode me perguntar, tá bom? Nossa, vou perguntar em todas. Pode perguntar. Então, marketplace é mercado. Letra B, castle é castelo, né? A gente falou tanto. Castle. Castle. Que nervoso, a vida toda eu falei castle. Todo mundo fala castle, exatamente. Isso não é só você. Eu falava castle. A grande maioria dos alunos fala castle. Tá errado, é castle. E Faber-Castell. Aí, gente. Letra C, settler. Eu tô lembrando aqui, teve não sei quem falou assim, Tio, como é que eu já falei do cotonete, né? Não. Cotton candy é o algodão doce. Aí o cotton candy é como um cotonete. Aí eu pensei, por isso em inglês deve ser cotonete, então. Porque vem de cotton candy. Nada a ver, gente. Nada a ver. Letra C. Settlers. O QI dessa pessoa é muito avançado, muito mais avançado que o nosso. Settlers. E aí, o que são settlers? Eu pesquisei traduzir e foi para colono, só que não sei se é isso. Não é. Podemos colonizadores. Período medieval. Colonizadores. Settlers são os colonizadores, de acordo com o texto, ok? Tem muito na parte de história, da história americana, quando a gente estuda história em inglês, é claro, a gente aprende muito sobre settlers. Settlers... Vinícius, você vai explicar a da hoje, não vai? Vou sim, só para não esquecer, tá? Me lembrem. Júlia Prata. Deixa eu ver aqui, Júlia. Júlia. Ok, Júlia. Legal, ela grifou tudo, parabéns. Vamos lá então, próximo, paved, letra D, paved, parece pavimentado. Pavimentado, isso, pavimentado. Pavimentadas, né, no texto isso aí, pavimentadas, as ruas eram pavimentadas, então paved, pavimentado. Pavimentada. Calma aí, tia. Eu não sabia que você tá fazendo um negócio de traduzir, não. Misericórdia, tia. Oh, meu Deus. Estou na tradução. Eu não sabia. Coloca lá. Letra A. Marketplace. Mercado. Isso. Aí a letra C. A letra C. Colonizadores. Obrigada. Tá? Letra D. Paved é pavimentado. Letra E. Narrow. Estreito. As ruas eram estreitas, né?
Aí a gente vai, pelo contexto do texto, seria estreita. Ok. Letra F. Warehouses. Depósitos. Aquelas casas que tinham depósito para você guardar o alimento, ok? Ô, Luan, você sabe tudo isso aí? Ou você armazém. Não, ele deve ter traduziu na hora do texto. Ele foi Peraí. pelo contexto do texto. E eu expliquei o que era warehouse. Warehouses são houses de casa. Tia, mas você fala, mas eu não consigo lembrar de tudo, não. Peraí, o que é warehouse? Depósitos. Ou armazéns, ok? Onde você guarda. E storage? Onde? Storage. S-T-O-R-E-G-E. Não sei como é que escreve mais. Stores. Acho que é isso. Stores são lojas. Ou depois depósito também. Você depois store ou shop. Entendi. Não, meu Deus. Gente, como é que escreve lá no Among? Storage. Isso. Não sei se é isso. S-T-O-R-A-G-R-S. Storage. S-T-O-N. Não. R. Luan, estou letrando coisa errada. Storage. Assim? É depósito também. É, isso. É depósito também. Ah, tá. Vamos lá. Letra G. Stonewall, a gente já viu. O que seria isso? Muro de pedra. Muro de pedra. Ou parede de pedra. Porque parede de pedra. Pode ser também, porque o wall é parede. Mas pode ser traduzido como muro de pedra. Tá? Threat. Ele fala lá. Fire and o quê? Fire and disease are threats to the medieval town. Problema? Comum. Problema. Pode ser. Vamos achar outra palavra melhor. Threat. Tio, vocês estão onde, misericórdia? Tô na letra H. Letra H. Threat. Meu pai do céu. Você parou em qual? Fala. Na letra G. Letra G é muro de pedra. Stone é pedra. Stone. E o wall, parede. Stone. Oi? Narrow é estreito, não é? Narrow. Narrow é estreito. Então, voltando lá. Letra A. Marketplace, mercado. Castle, castelo. Settlers, colonizadores. Paved, pavimentado. Narrow, estreito. Warehouse, depósito ou armazém. Stonewall, muro de pedra. E threat são ameaça. É ameaça, ok? Ameaça para eles. Threat. Threat é ameaça. Que doideira, gente. Threat é ameaça. Eu não tinha parado para pensar nisso. Não entendi. Podia ser ameaça. Ameaça. Não tinha parado para pensar nisso. Sim. Letra I. Sewage. Não faço a mínima ideia. Sewage Nem system. eu também não lembro, não. Esgoto. Ok. Esgoto. Luan, a gente tá ficando meio desatento. A gente tem que... Tá ficando meio pesado. Tá mesmo. Life expectancy. Expectativa de vida. É claro, expectativa de vida. Então, a letra I é esgoto. E a letra J, expectativa de vida. Expectativa com X, tá, gente? Não esqueça. Agora a gente vai pra Ada? Espera aí que ainda tem uns minutinhos, dá tempo ainda. O que eu quero mostrar para vocês? Pelo amor de Deus, eu tô com Vou deixar essa atividade aqui para casa, tá? Para semana que vem, número 3. Então, você vai tirar, no mínimo, 3 características, tá vendo aqui, ó? No mínimo 3 características sobre, no texto, a town, cidade, the street, as ruas, and the buildings or houses, ou construções e casas. Eu quero que você tire 3 informações aí para atividade de casa, tá bom? A questão 3 vai ficar para casa, para eu poder explicar um novo conteúdo aqui
e não é tão difícil. Aqui é o sistema feudal, né? Pirâmide. Nós temos o rei, o king, que está no topo da pirâmide, né? Os lords, que são os senhores. Os knights, que são os vassalos, né? Os vassalos e os lords, são os vassalos, né? E os peasants, que são os camponeses. Então, é só mostrando um pouco da pirâmide, o que eles representavam naquele período, quem devia favor para quem, tá? É uma questão um pouquinho de história que a gente não vai aprofundar aí nesse conhecimento, tá? Aqui é um quizinho, depois a gente faz na próxima aula, uma informaçãozinha. Eu quero chegar na página 167, que não é difícil, 167. Faz favor para mim, presta todo mundo atenção aqui no Simple Past. Então, deixa eu... Ok, vai ficar melhor para você visualizar aqui. Na ADA, presta atenção que isso daqui pode ser uma revisão para você agora. Toma cuidado aqui. Na ADA, eu coloquei o Simple Past, ok? Então, ó, presta atenção aqui que eu vou explicar. O Simple Past no inglês Vinícius, é aquele... Você está em qual página? Estou na 167. Tá, só para confirmar. Obrigada. Tá. Ó, só vou explicar rapidinho aqui sobre o Simple Past para vocês ficarem um pouquinho mais fresco de conhecimento. Então, no Simple Past, nós temos dois tipos de verbos. Os verbos regulares e os verbos irregulares. Vou botar em inglês. Regular and irregular. Os verbos regulares são aqueles que a gente acrescenta ed. Então, por exemplo, o verbo work, eu vim e coloquei, quando eu passo ele para o passado, basicamente eu coloco o ed. Worked. Só acrescentei o ed no finalzinho dele, porque passei ele para o passado. Ele é chamado de regular. Ele recebe ed. Olha a minha explicação aqui, presta atenção, hein? Isso vai te ajudar muito. Work, trabalhar. Worked, trabalhou. Para todas as pessoas, eu vou sempre usar o worked. Eu trabalhei, ela trabalhou, nós trabalhamos. Tudo é worked com ed. Tranquilo até aqui. Alguns verbos já terminam em e. Se esse verbo terminar em e, eu não preciso colocar ed novamente. Eu só vou colocar o quê? O d. Por exemplo, o verbo dance. Ó, o verbo dance é o verbo dançar. Só eu passo ele para o passado, eu só coloco o d. Dance. Ok? Passei para o passado. Outros verbos eu tenho que tomar cuidado, que são aqueles terminados em y. Mas antes do y, eu tenho que ter uma consoante. Tipo cry. Isso. Toda vez que eu tiver um verbo que terminou em y, eu tenho que tomar cuidado. Se antes tiver uma consoante, eu vou tirar esse y e colocar ied. Ok? Já não vou colocar só ed, vou colocar ied. Estou substituindo o y por i e coloco o ed. Então, por exemplo, study. Igual o cry que ela falou. Study. Terminou em y, antes eu tenho uma consoante, então eu posso tirar esse y e colocar ied. Substituo o y por i e coloco o ed. Ied. Passei para o passado. Só tenho que tomar cuidado, por exemplo, no verbo play. Ó, o verbo play. Antes é uma consoante. Não, é uma vogal, não uma consoante. Exatamente. Então eu não posso tirar esse y. E aí o que eu faço? Só boto o ed. O stay também é a mesma coisa. Tia, terminou isso. Antes tem uma vogal. Bota o ed. Só isso. Ok? Tem verbos também que são CVCs. Eu expliquei isso no slide. O que são os verbos CVCs? Aquele que termina em consoante, vogal e consoante. Por exemplo, o verbo stop. Ó, o verbo stop é o verbo parar. Ele é consoante, vogal e consoante, certo? Quando tiver esse verbinho aqui nessa sequência, consoante, vogal, consoante, eu dobro a última letra e coloco ed. Pronto. A gente também tem que cuidar porque, tipo assim, o open não é CVC. O open não é CVC. Porque a sílaba tônica tá no O. Mas a sílaba tônica, quando estiver no início, né? Eu não posso colocar como CVC.
Eu nem coloquei essa regrinha. Como é que funciona esse negócio da sílaba tônica mesmo no CVC? A sílaba tônica, se ela for no início, eu não coloco CVC. Mas não vai cair na prova. Mas não vai cair na prova, tá? Que bom. Não? Só o que tá no seu livro que tá caindo na prova. Nem quis complicar assim. Tá joia? Então, ó, o regular está aqui. Isso é tranquilo. E o irregular? Tá lá na página 167, rapidinho aí. Eu acho que dá pra gente fazer. 167. Eu tenho uma lista aí de verbos que eu passei para o passado. Deixa eu compartilhar a tela aqui, só para vocês terem uma noção do que eu vou falar. Na próxima aula eu continuo. Então, aqui eu tenho uma lista de verbos no presente. Como eu odeio o verbo irregular. Olha aqui. Presente. E do lado, tá vendo? Base form é porque é presente. E do lado eu tenho o verbo no passado. O que acontece? Esses verbos é fácil. Eu só coloco o quê? ED. Mas existem os verbos irregulares. Se ele é irregular, ele tem a sua forma diferente. Então, quando eu passo para o passado, ele vai mudar a sua forma completamente. Como é que eu faço, tio, para eu, então, saber o passado de um verbo irregular? Memorizando. Então, vamos lá. Por exemplo, o primeiro verbo aqui da listinha, na sua página aí, ó, tô com a setinha na tela, ó. Buy é o verbo comprar. Quando eu passo ele para o passado, eu não coloco ED. Não posso. Porque o passado do verbo buy está na frente aqui, ó, é bought. O passado do verbo build, que é construir, é built. O passado do verbo come, que é vir, é came. Tá vendo? Mudou sua forma completamente de escrever, até de falar. O passado do verbo cut é fácil. É cut. Continua sendo cut, que é o verbo cortar, ok? O passado do verbo do, que é fazer, é did. O did também, tio, é usado para pergunta? É. Eu posso usar o did na frente da frase, tá vendo? Para fazer pergunta. Mas esse did aqui, galerinha, é só para fazer pergunta. Nada mais. Para que eu uso esse did, tio? Só para fazer pergunta de passado. Se estiver perguntando, é did que eu coloco na frase. Se eu estiver falando assim, passado, vamos passar essa frase para o passado, mas eu quero na interrogativa. Quando eu faço pergunta, eu coloco o did na frase. Mas esse did aqui é do verbo do, tá? É fazer, eu fiz. Não confunda, depois eu vou explicar direitinho o que a gente pode fazer uma frase assim. O verbo drive é drove. O verbo make é made. Tá vendo? Fez. O verbo eat é ate. O verbo grow é grew. O verbo fly, flew. O verbo go, went. O verbo see, saw. O verbo take, took. O verbo begin, began. Tranquilo por aí? Só apresentei os verbos irregulares, ok? Esses verbos são chamados de verbos irregulares. Tá joia? Por quê? Porque eles mudam a sua forma completamente. Deixa eu só revisar aqui um conteúdo antes de eu começar a Ada. Acho que dá tempo sim, dá. Em 20 minutinhos eu explico a Ada. Então, ó, deixa eu explicar aqui. Muito tranquilo o simple past, ok? Mas o tio vai falar assim, tem uma frase na afirmativa e quero passar para a negativa. Vou colocar aqui. Luan played, jogou. Played tênis last night, noite passada. Bem, aqui eu tenho uma frase na afirmativa, ok? E aí eu falo assim, tenho identificando aqui o meu verbo... Posso falar como é que vai ficar na negativa? Pode, mas peraí, deixa eu só colocar aqui. Played, coloquei ED no verbo, sujeito, verbo. Luan jogou. Played. Agora eu quero passar para a negativa. O que eu coloco, Liz, na negativa? Luan didn't play tennis last night. Luan, aí eu venho e coloco um auxiliar. Eu chamo de auxiliar. Ele usa só para negar, ó. É o did not. Posso juntar os dois igual a Liz falou? Pode. Juntando os dois ali, vai ficar
Didn't. E aí o meu verbo que tinha ED, quando ele vier para cá, esse did not, ele é meio snob, ele não gosta do ED. Então ele tira o ED do verbo, ó. Play. Tá vendo? Ele é meio indecente. Ele não gosta. Então você vai tirar o ED dele aqui. É aquele amigo que rouba suas coisas. Exatamente. Quando eu quero fazer interrogativa, o que eu faço no início da frase? Eu coloco o did sempre no início da frase, ó. Ele é usado para perguntar. Ele fica lá na frente. Só o did, só. Ele é auxiliar de pergunta. Então, ó. Did Luan. O meu verbo também vai perder o ED, porque esse coleguinha aqui não gosta do ED. Então, ó. Did Luan play tennis? Ele jogou tênis last night. Então, quando eu fizer pergunta, é só botar o did na frente da frase. Ok? Acho que está tranquilo agora. Tudo bem por aí? Então, vai ficar a atividade número 3 da página 165. Tá joia? E eu vou deixar o seguinte. Eu vou deixar no grupo para vocês uma tabela com alguns verbos no passado irregular. Esse que está aí no seu livro. Ele muda a sua forma completamente. Coloquei uma listinha que a gente mais pode usar. Isso vai ajudar vocês no 7º, vai ajudar no 8º, vai ajudar no 1º ano. Então, se a gente memorizar esses verbinhos, a gente nunca vai esquecer. Então, eu estou deixando lá para vocês a tabela, vou deixar no grupo, a tabela de verbo, a lista de verbos irregulares, mesmo que parecidos com esse daqui, ó. Ok? Vou deixar a listinha lá e na frente vai deixar um espaço para colocar a tradução. Ah, tio, eu preciso colocar a tradução? É bom colocar a tradução, porque aí vai te ajudar, né? Na hora de fazer uma questão. Então, ó, tá em casa, viu a folhinha? Imprime aí a folhinha. Ou, se você usa muito computador, anexa num arquivo de inglês, coloca aí no cantinho, e aí você vai colocando a tradução. Tem um espaçozinho para tradução. Você vai memorizando. Ó, o verbo buy é o verbo comprar. Passado, bought. E assim a gente vai fazendo. Tá joia? A gente vai memorizar, porque você vai precisar no 8º ano desse conteúdo. Vamos lá, então, para a correção da Ada. Correção não, desculpa. Para a explicação da Ada. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Então, ó, vou começar a explicar as questões da Ada. Estão bem tranquilas. Acredito que depois, então, dessa revisão aí, vai ser muito mais fácil. Deixa eu achar. Área de trabalho. Central. 7º ano. Ada 1. Vou compartilhar a tela com vocês. Quem já estudou e acha que está tranquilo, quiser fazer comigo, pode fazer. Conseguem ver aí a Ada? Não. Você abriu, mas não só tá aparecendo ali que tem que compartilhar. Vê agora. Carregando. Agora foi. Ok. Então, ó. Eu não sei se está essa sequência correta. Tá joia? Ah, tio, não está essa sequência. A questão número 1 é outra. É porque, às vezes, acontece de modificar na hora de lançar a Ada, acaba mudando a ordem, tá bom? Então, aqui nessa questão, se você se deparar com uma questão dessa, eu estou pedindo para você fazer o seguinte. Complete the text using the verbs in the simple past. Então, ó, muito fácil. Complete os espaços... Peraí que eu tô abrindo a minha área. Usando o verbo... Oi? Minha Ada, peraí que não tá querendo entrar. Só um minutinho, eu tô abrindo aqui. Tô atualizando.
Meu plural. Agora vamos ter aula de matemática com a professora Mãe da Alice. Desculpa, Posso gente. começar? Peraí. Não. Tá Qualquer carregado. coisa vocês anotam aí, podem fazer a hora que puderem, entendeu? De tarde. Abriu, agora eu tenho que ir lá em inglês. Ô, Liz, Cadê? qualquer coisa você pode colocar as opções aí numa folha. E aí você passa com calma, porque se errar, já era. Vamos lá. Last Eu night, salvo, tem como salvar a questão. Ah, tá. Então, ó, vai passar o verbo travel, vai passar para o passado o live, o verbo stop e o verbo enjoy. Todos eles no simple past. Tem opção que nem está no simple past o verbo, então você já vai eliminando por ela. Ok? Bem tranquilo, só passar esses verbos para o simple past. Toma muito cuidado no verbo do parênteses. Pega uma folhinha, passa esses verbos no parênteses para o passado. Depois você compara lá em cima qual é a opção correta. Ok? Olha a dica do tio. Coloca os verbos no simple past e aí você, num caderno, e aí você compara as opções, qual é a opção que está encaixando. Ok? Number 2. Past the verbs below também. Passe para o simple past o verbo play, o verbo stay, o verbo plan, o verbo study. Fácil, fácil, fácil. Ok? Também faz a mesma coisa. Pega uma folhinha, um post-it, um caderno, anota, passa esses verbos da lista aí para o passado. Aí você vai comparar a sua resposta com a opção que tem no plural. Fica muito mais fácil, fica muito mais seguro de fazer. Tá joia? Number 3. Read the dialogue. Leia o diálogo. How do they feel in the situation? Mark the best option according to each character. Então, nós temos dois personagens. É a Anne, que é a amiga da Julie. Cada uma delas tem uma sensação. A gente fez um exercício parecido com esse. A gente fez exercício sobre as notas. Lembra que estava ansiosa, uma estava feliz. Então, de acordo com a frasezinha aqui, com a fala da Ana, como é que ela está se sentindo? Aí eu botei várias opções. Anne is happy, Anne is worried, Anne is anxious, Anne is sad. E de acordo com a Julie, como é que ela está se sentindo? Acho que fica bem tranquilo de fazer, não tem segredo nenhum. Tá bom? Acho que tá bem. Ela falou assim, I got a good grade on my last exam. I was worried, but everything turned out okay. Good job. I didn't see my grade. Quem quiser utilizar o dicionário para pesquisar, dicionário de papel para pesquisar, a tradução vai conseguir fazer. A questão de número 4 é uma questão de múltipla escolha. Todos são, né? Mas é sobre o simple past. Novamente, eu estou pedindo para completar os espaços usando os auxiliares do simple past. Então, quando eu falo auxiliar, é aquela pecinha que eu coloquei aqui embaixo. Ó. Uma é para negar e a outra é para perguntar. Qual vai ser a do número 1? Ele colocou assim, you study English? Aí o outro falou, no, I... Qual auxiliar você vai completar? Uma é de interrogação, de pergunta, e a outra é de negação. Qual é a opção? Tem uns auxiliares que nem são de passado, auxiliar de presente misturado na opção aí. E eu acabei de explicar aqui. Ok? Acho que está tranquila a questão 4. A questão 5, nós temos um cartoon, né? Desculpa, não é um cartoon, um comic strip. What is the verb tense in this last balloon? Leia o cartoon, qual é o tempo verbal do último balão? Ele fala assim no último balão. Actually, it looked better from a distance. Desculpa, it looked better from a distance. Qual é o tempo verbal nesse último quadrinho?
Simple present, simple past, future or present continuous? Eu realmente não sei. Eu realmente não sei qual o tempo que a gente estudou nesse último... Exatamente. Nem eu nessas últimas semanas. Number 6. Pass the sentence in the box to the negative form in the simple past. Então, nós temos uma frasezinha aqui. E eu quero que você passe essa frase para a forma negativa. E esse tempo verbal aqui, que está nesse aqui, eu estou dizendo assim, ó. Essa sentença, deixa eu diminuir aqui. Ai, Vinícius, eu quase entrei em desespero aqui por um detalhe. Negativa. Você é muito ruim. Eu quase entrei em desespero aqui por um detalhe. Falei, meu Deus, não tem. Mas tem. Passa. Aí depois achou, né? Passa a frase. É só a gente ficar atento, né? Ó, tá aí, ficar atento. Toma cuidado. Isso que eu faço, a sugestão que eu faço sempre. Anota no caderno, para você não ter problema. Ok? Porque aí você não escreve errado e não marca errado, na verdade. Não é escrever, marcar errado. Ok? Tem auxiliar que nem é de passado. Número 7. Mark the only sentence in the simple past in a negative form. Então, ó, only one sentence está na negativa, no simple past. Qual é? Qual frase, no número 7, está... Mark the only sentence. Marque somente a única frase que está no simple past, na forma negativa. Sheila does not like popcorn. They did not stay in a hotel. We are not friends anymore. Or Anne is not here with us. Vou esperar um pouquinho para quem estiver fazendo no caderno. É para fazer isso no passado, né? É, no passado, tá? Ah, tá. Que susto. Questão 8. Eu até coloquei uma foto da Selena Gomez aí, que é uma biografia. Eu tô vendo. Tem. O meu não tem. Mas é uma biografia da Selena Gomez, bem tranquila. E a primeira perguntinha é: Where did she start her career? Onde ela começou a sua carreira? Quando tudo começou na vida dela? Tá muito fácil essa perguntinha. Tem lá no texto quando ela começou. Eu tô chocada. É a Selena que ia casar com o Faustão? É assim mesmo, o quê? A Selena que ia casar com o Faustão. A esposa já tem 50 anos já. Como assim, gente? Ai, meu Deus. Meme. Ah, meme. Tá, desculpa. Meme. Ok, não sabia. Número 9. Continua, eu coloquei, acho que novamente, a biografia, né? Porque eu preciso repetir, porque vocês não têm acesso ao texto. Se você passar a questão, não tem. Então, eu coloquei assim: What is her disease that she battled? What is her disease? A gente viu hoje que disease é doença. What is she battle? Ela tá em batalha, ela tem um problema, né? Que ela luta. Qual é esse? Meu Deus! Gente, eu tô muito chocada. Eu não sabia metade da vida dessa garota. Agora eu tô sabendo de tudo. Nem eu. Não sabia também, Liz. Eu fui pegar a biografia dela para fazer. Caraca, não sabia disso, mas tá bom. Eu conheço uma pessoa que tem a mesma doença que ela. Eu também conheço. E a 10 how old? Olha, presta atenção na questão 10. According to the biography, how old is she now? Gente, faz uma continha matemática. Só um minutinho. É aquela perguntinha de how old, né? How old are you? How old is she? How old is she now? Agora,
How old is she now? O melhor de tudo é a última sentença que o Vinícius colocou lá. Aham. Ai, meu Deus. Vinícius, se alguém marcar essa daí, você me avisa. Pode Eu falar, marquei, não era Liz. certa, Marcar a não? última Pode falar, sentença da Liz. 10. Você não pode Ô, Liz, falar eu marquei, não nada. era certa, não? É certo sim, Não gente. pode falar, Ah, tá, gente. então Por marquei, favor. Ó, vou descontar ponto, hein? Calei minha boca. Desconta a ponto Alguém da tem alguma Alice. dúvida? Alice. Alguém tem alguma dúvida sobre as questões da Ada? Alguma coisa? Tia, ô Fala, tia. Clarice, pode falar. Fala. Você tem a dúvida, Clarissa? Não tem a número 1? Peraí, Larissa. Ô tia, não tem a número 1? Liz, peraí, Liz. Ô, Liz. Liz, Ai, meu Deus, Cala a desculpa. boca aí, minha filha. peraí, Liz. Ai, gente, desculpa. Tá. Clarissa, fala de novo pra mim. O número 1, É uma você música da poderia Selena. me explicar Peraí, novamente? gente. Explico, com certeza. Alguém tem mais alguma dúvida Tia, aí? número 1, tia. Tá, é essa daqui, não é, Clarissa? Tia, só tô com uma dúvida no número 1. Tá, E- é essa daqui, Clarissa? É essa daqui. Sim, tia. Ok. Clarissa, eu quero que você coloque... Miguel, você tem uma dúvida? Eu tenho o número 13, tia. Tá, então peraí, deixa eu explicar a Clarissa. A tia Lê já tá chegando. Clarissa, eu quero que você coloque esse verbinho no simple past. Como é que eu coloco ele, o verbo travel, no simple past? Ok? Qual é a forma dele no passado? Então, eu mostrei que hoje, fiz uma revisãozinha. Ah, tá, tia. E o simple past do verbo travel, eu tenho que colocar o verbo live. Toma cuidado, ó, o verbo live já terminou em E. Aí eu expliquei, só... É para saber quantos anos a Selena Gomez tem em Ah, 2020. ok. Tá, entendi, tia. É. Eu Obrigada. tô perguntando, Nada. tia, se é em 2020, para saber. É 2020, ok, agora. Ah, sim. Ok? Oi, Tia Lê. Bom dia. Bom dia. Miguel, você tem uma dúvida? Eu tenho a Número dúvida 3. mesmo da Sofia. Aquela da idade da Selena Gomez. Ah, é qual o número? Ah, sim. Eu quero saber da Selena Gomez em 2020. Tá bom? Ah, Tem como tá. fazer o cálculo básico de matemática sem precisar de calculadora. Eu precisei, tio. Eu não fala conseguia fazer sério. muito Não rápido, racha não, minha tio. cara, não. Eu perguntei a Ai, Alexa tá vendo? antes Já de lê, tá perceber aqui. um detalhe. Fiz uma questão, mas é tão básica sobre idade. Não, tio, você tem que fazer equação, vezes... Cadê o verdade? É, A senhora vai raiz saber quem tá quadrada, falando mentira ou valendo verdade. ao Ô, quadrado, peraí, e só um depois você tem que minutinho. fazer Peraí. química. Por vez. Vinícius, Fala. Vinícius, eu tô Oi. querendo dizer que sabe uma coisa chamada preguiça?